Oi, eu sou a Teca e este vídeo é sobre filmes de terror que tratam da menstruação. Mas antes de indicar os respectivos filmes, eu vou falar um pouco sobre um dos contos mais sinistros de todos os tempos, que é A Vida e Morte do Chapeuzinho Vermelho, por Ludwig Tieck. Sim, existe a versão dos Irmãos Grimm, que é aquela versão guti-guti, bonitinha, que tem um final feliz, que o caçador vai lá e salva a vovozinha e todo mundo vive feliz para sempre. Mas esta versão foi baseada numa anterior, que conta como a Chapeuzinho Vermelho morre e a vovozinha é assassinada. Então, a mãe da Chapeuzinho Vermelho prepara a filha e a manda para a casa da vovozinha, que fica no meio da floresta. No caminho para a casa da vovó, ela encontra um lobo. O lobo cria toda uma estratégia para convencer a Chapeuzinho de que ela tem que pegar outra estrada para chegar à casa da vovó. E isso dá tempo para que ele chegue na casa da vovó antes dela. E aí, uma vez que ele está lá na casa da vovó, ele assassina, ele come as partes boas da vovó e com as outras partes ele faz um cozido que oferece para Chapeuzinho Vermelho. Assim que ela chega, ela se alimenta do cozido de vovó enquanto bebe uma taça de vinho. Então o lobo pede a ela que tire toda a sua roupa e a queime na lareira e venha se deitar com ele na cama, só que ele está vestido de vovozinha. Quando ela percebe que a vovozinha na verdade é um lobo, o lobo ataca e ela morre. Fim da história. Então a mãe da Chapeuzinho manda Chapeuzinho para a floresta, que é um lugar muito perigoso, porque você não sabe o que tem lá na floresta. Então a floresta sempre representa os riscos, os medos, o desconhecido. O gorro e a capa da Chapeuzinho Vermelho representam a primeira menstruação, a menarca, a passagem da infância para a juventude. O lobo representa um homem mais velho. Geralmente os homens reconhecem as mudanças no corpo feminino da adolescente ou da jovem muito antes que os meninos. Então a história toda é um alerta para que as meninas fiquem atentas após a menarca sobre o assédio masculino. Quando a Chapeuzinho chega à casa da vovó faminta e se alimenta da carne, do cozido da vovó, que é uma coisa terrível, né? Nossa, canibalismo e tal. Na verdade, ela está se alimentando de todo o conhecimento e sabedoria da vovó para que ela possa renascer através dela, através da Chapeuzinho Vermelho. O ato de ressurreição fica explícito por causa do vinho. O vinho representa a ressurreição em muitos contos mitológicos. Já quando a Chapeuzinho Vermelho se despoja de suas vestes e a queima na fogueira, simboliza a passagem de fato, simboliza que ela deixou a infância e que ela está se purificando, do passado dela para entrar no novo ciclo da juventude dela, novo ciclo que se inicia. Aquilo tudo não faz mais sentido, ela precisa criar novas histórias, novas experiências. Então ela se deita na cama com o lobo e aí ela morre porque ela se torna uma mulher. É abuso? É violência? Sim, mas a história toda é um alerta para as meninas, para as jovens que entram nessa fase. É interessante perceber como antigamente as mulheres tratavam o período menstrual e toda a comunidade. Elas se afastavam de toda a comunidade e elas seguiam para o meio da floresta e acampavam na beira de rios, lagos, cachoeiras, onde elas pudessem se lavar constantemente, e tudo isso era muito sagrado. As mulheres eram muito respeitadas naquela época, o ciclo menstrual era muito respeitado por todos. Era como se a mulher ela tivesse um poder sobrenatural. Isso empoderava as mulheres. Até que, com as guerras e a invasão de outros povos, como os romanos, aquilo tudo foi considerado pagão, demoníaco, e as mulheres que faziam aqueles rituais foram consideradas bruxas, porque isso tirava o poder delas. Elas acabavam rebaixadas. E falando em bruxa, o primeiro filme sobre menstruação que eu vou citar aqui para vocês, que eu vou indicar, é o filme A Bruxa. Então, A Bruxa conta a história de uma família Amish que vivia numa comunidade próxima da floresta, e um dia o pai dessa família comete um delito. Ele comete um erro
e ele é expulso, ele é convidado a se retirar da comunidade. Então eles são obrigados, o pai, a filha, a esposa e mais 3 filhos, um casal de gêmeos, enfim, a criançada toda, a se mudar para o meio da floresta. A floresta, ela representa um lugar de muitos perigos. E de repente a jovem está lá brincando com seu irmãozinho mais novo, quando ele desaparece na sua frente. Esse momento simboliza a perda da inocência da jovem. A criança, ela sempre vai representar a esperança ou a inocência nos filmes. Então, nesse caso, representa a inocência dela. A bruxa, na história, que sequestra a criancinha, ela é como um arauto. Eu vou deixar a descrição de arauto aqui embaixo no vídeo. E o Philip também. E a mãe entra em conflito com ela mesma. A filha é jovem, é bonita, ela está ganhando corpo, ela está se tornando uma mulher enquanto a mãe está envelhecendo. Então, muitas histórias sobre menstruação vão contar esse conflito da mãe. Eles vão trazer à tona o conflito da mãe que está envelhecendo e da filha que está começando a florescer. E aí tem o Philip. O Philip é um bode muito perspicaz, ele vai fazer um convite muito especial para esta jovem, ele vai convidá-la ao amadurecimento. Então, é como se ela não pudesse negar isso, é como se não houvesse outra chance para ela a não ser aceitar o convite do Philip. Mas antes dela ir com o Philip, ela precisa se livrar de tudo aquilo que a faz lembrar da infância dela, porque aquilo lá não serve mais. É como a Chapeuzinho se despojando de suas vestes. Ela não serve mais para ser criança, porque o corpo dela já está desenvolvendo, ela já está entrando numa outra fase, a fase da menstruação. Então ela não pode mais trazer com ela aquele apego maternal, o apego paternal, aquelas frescurinhas de crianças, birrinhas, os mimos. Ela tem que desenvolver, ela tem que evoluir. A Carrie, ela fica menstruada na escola, o que já é um constrangimento ali por si só. Então a passagem da Carrie nessa fase da infância para a adolescência, da infância para a juventude, ela é bem conturbada desde o início. E para piorar a situação, a mãe dela não lida muito bem com essa passagem. Ela começa a perceber que a filha está ganhando um poder, que a filha está se transformando enquanto ela está envelhecendo. Então ela sente medo e ela não sabe lidar com essa situação. Então ela e a filha entram em conflito. É muito comum os livros e os filmes relatarem essa situação de desconforto da mãe e da filha. Em Chapeuzinho Vermelho, a avó da Chapeuzinho Vermelho não cumpre mais os objetivos do lobo. Então o lobo é aquele que se encarrega de matar a vozinha e cozinhá-la e fazer a passagem. Então a mãe dela vai começar a tentar segurar, impedir, vai tentar lutar contra aquilo que está acontecendo com a filha, que é uma coisa natural, que é a menstruação, que é a passagem do ciclo, que ela vai começar um ciclo novo, só que a mãe resiste, ela não aceita, até que a Carrie, ela na TPM dela, ela se estressa e ela fala: acabou pra todo mundo, e é isso aí, eu cresci mesmo, eu tenho poderes mesmo, e aceitem. Quando a jovem, ela aceita o início desse novo ciclo, aceita a passagem, ela se transforma numa mulher, ela se transforma numa jovem, então ela acaba deixando para trás toda a relação que ela tinha anterior com a família, com os amigos, porque ela amadurece de fato e enfim. Então o filme Carrie a Estranha, que é com a Chloe Moretz, ela vai tratar exatamente desse tema da menstruação com muita especificidade. E falando em Chloe Moretz, eu vou falar do filme Sombras da Noite. Já no filme Sombras da Noite, com Johnny Depp, a atriz Chloe Moretz, ela faz uma personagem muito engraçada, que é uma jovem loba. Quem viu aqui os meus vídeos, o meu vídeo, a primeira menstruação, vou deixar o link aqui em cima, sabe que um dos principais sintomas da primeira menstruação ou da menarca
é o surgimento de pelos pelo corpo. E o personagem da Chloe Moretz em Sombras da Noite vai trazer à tona justamente essa questão, a questão do surgimento de pelos na fase da menarca. A personagem dela está sempre estressada, sempre nervosa, e todos percebem que ela está começando aquele momento dela de transformação. É muito engraçado, porque os filmes tratam desse tema de uma forma tão apavorante, o tema da menstruação de uma forma tão apavorante. Quando essa passagem ela não é feita de forma tranquila e natural, ela pode gerar muitos traumas familiares, muitos traumas para as pessoas que passam dessa fase, assim como no pós-parto, porque é uma transformação na vida, é o início de um novo ciclo e todos esses ciclos tendem a ser muito marcantes na vida das pessoas. Por isso os filmes de terror são assim, eles representam essa passagem dessa maneira. Então é isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre maturidade, já que estão me pedindo muito vídeo sobre a primeira vez. Então, para ter uma primeira vez eu preciso ter um pouco de maturidade, né? Então vamos falar sobre maturidade primeiro e aí eu falo sobre a primeira vez. Obrigada, beijo, tchau!